Bem-vindos de volta ao curso de formação continuada de professores em educação ambiental. Nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre o tema dessa unidade, que é objetivos e avaliação. Então, como é que nós vamos tratar desse assunto, né? Nesse vídeo é mais uma introdução sobre o tema e alguma provocação, mais ou menos, para vocês pensarem sobre a aula. Então, quando a gente assume uma turma, quando a gente assume um ano letivo, a gente faz um plano, né? A gente planeja o nosso ano letivo, e aí nós precisamos ter claro onde é que nós queremos chegar. E cada aula também, ela necessita disso, né, de que a gente tenha um plano de aula em que a gente tenha um objetivo para que a gente saiba onde é que a gente quer chegar ao final daquela aula. Esse plano nem sempre é escrito, às vezes ele só está na nossa cabeça, mas o ideal é que ele esteja realmente escrito, até para que a gente possa depois, né, melhorá-lo, enfim, a ter um arquivo, né, dessa informação, enfim. Mas a gente muitas vezes faz o plano de aula apenas na nossa própria cabeça. Mesmo assim, a gente estabelece objetivos, né, para serem trabalhados naquela aula. E aí, qual é o objetivo da atividade de ensino, né? Acho que essa é uma grande pergunta, porque tudo começa daí. Qual é o objetivo quando eu entro na sala de aula? É realmente ensinar? Porque ensinar é o meu trabalho, né? Eu sou pago para isso, para ensinar. Mas qual é o objetivo realmente de eu estar naquela sala de aula com aqueles estudantes? É que eles aprendam. Esse é o objetivo, né? Eles vieram aqui para aprender. Não adianta eu preparar uma aula maravilhosa se eu não conseguir alcançar aqueles estudantes que estão ali para aprender alguma coisa, para se desenvolver como pessoa, como cidadão e assim por diante. Então, muitas vezes, o nosso método é focado no professor. Eu sei que algumas coisas que eu vou dizer aqui hoje, vocês já sabem, já pensam e é meio que chover no molhado, mas vamos conversar um pouco sobre isso e questionar um pouco a nossa forma de trabalhar. Algumas vezes, esse foco que a gente dá no professor nos leva a usar métodos que são muito tradicionais. É muito mais fácil para o professor, né, usar a sala de aula, usar o quadro, usar o giz ou o pincel, se o quadro é branco. Então, eu tenho aí um ambiente que é confortável, digamos assim, e que o professor é o protagonista, né, é o centro disso. Os alunos estão ordenados um atrás do outro naquelas cadeiras e nós damos ali o nosso show, digamos assim. A gente também usa textos, né, nós podemos preparar apresentações como essa que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Eu posso usar livros, enfim, uma série de outros mecanismos que são bastante tradicionais e que tem como protagonista desse processo o próprio professor. Se eu foco no estudante, se eu olho para o estudante, se meu olhar agora tem a ver com a aprendizagem, não com o ato de ensinar, e sim com a aprendizagem, então eu vou ver as necessidades do meu estudante, eu vou focar em experiências, tanto aquelas que o aluno tem e traz com ele, como aquelas que nós vamos desenvolver no ambiente escolar. Também nós podemos fazer simulações, criar situações que possam simular situações reais em que o aluno vai utilizar aquele conhecimento, aquelas informações que nós estamos trabalhando. Jogos, por exemplo, são boas formas de experimentar e de simular situações do dia a dia, né? Jogos como RPG, por exemplo, né, em que você tem um conjunto de personagens, você cria uma história, um roteiro, e os alunos vão seguir aquele jogo, tomando decisões com base nos conhecimentos que a gente está trabalhando, é uma possibilidade. Em vez de um livro, ter cadernos realmente, onde não apenas para fazer anotações do que o professor diz, mas para construir o seu próprio livro didático. O caderno deveria ser considerado um livro em branco. E o estudante, então, construir, produzir o seu material educativo, o seu material didático, para que depois ele possa utilizá-lo, né, para consulta com uma forma, um formato, informações que são realmente mais relevantes para ele ou dispostas de uma forma que ele possa compreender melhor. Os álbuns, né, álbum de figurinha, álbum de fotos, álbum de recortes, que agora o pessoal chama scrapbook, né, a gente chamava álbum no meu tempo. Então os álbuns também são formas de trabalhar diferentes conteúdos. Uma técnica chamada de aprendizagem baseada em problema é uma técnica que eu gosto muito, em que você também apresenta um problema para os alunos, geralmente em grupo, eles começam a debater sobre aquele problema e a gente vai fornecendo informações ao longo da aula para que ele chegue numa conclusão a partir, desculpa, do conhecimento que a gente está trabalhando com esse aluno. Então,
grupos de trabalho, grupos de estudo, convidas, então atividades em grupo, não apenas para produzir um trabalho, mas também para solucionar problemas, desenvolver atividades, onde eu vou trabalhar não apenas o conteúdo, mas o conteúdo dentro de um contexto de um convívio social. A construção de hortas, por exemplo, oficinas, enfim, uma série de atividades em que o aluno passa a ser o protagonista e ele vai trabalhar aquele conteúdo, construir conhecimento a partir de uma vivência que é dada, né, que é oportunizada a ele. Bom, vamos dar um exemplo, né? Porque senão a coisa fica muito no mundo das ideias e a gente fica sempre acostumado a ouvir falar sobre as coisas. Mas vamos pegar um conteúdo. Hoje eu escolhi um conteúdo de química para a gente dar um exemplo. E aí imagina que a gente vai apresentar a tabela periódica. Esse conteúdo, na época que eu trabalhava com isso, era dado no nono ano, né? Antigamente a oitava série, o atual nono ano do ensino fundamental. Então, como é que a gente trabalhava, ou como é que pode ser trabalhado quando a gente foca no professor como protagonista e cada estudantezinho lá na sua carteira. Então, nesse caso, a gente tem como objetivo, né, dessa aula apresentar a tabela periódica. O foco aqui é o professor apresentar a tabela, mostrar os elementos, mostrar, enfim, as propriedades periódicas. Enquanto que se eu tenho como foco o estudante, o objetivo dessa aula pode ser construir a tabela periódica. E aí essa construção da tabela periódica vai partir então de atividades de manuseio do estudante daquelas informações. Como é que isso pode ser feito, por exemplo? De novo, com foco no professor, eu pego uma tabela pronta, projeto ela na parede, os alunos vão manuseando cada um a sua tabela periódica na carteira e eu vou mencionando, né, as características de cada elemento, as suas propriedades e tal. Enquanto que, se o foco é no estudante, eu posso primeiro essa aula ela acontece depois que a gente falou o que é um elemento, o que é um átomo, distribuição eletrônica, e aí vem tabela periódica. Então, ao longo desse processo, quando eu estava falando dos átomos, dos elementos e da distribuição eletrônica, eu posso ter passado como tarefa que cada aluno construísse um cartão ou mais cartões com o nome, o número atômico, o número de massa e a distribuição eletrônica dos elementos. Então, é como se fosse uma carta de baralho onde tem essas informações básicas que estão lá na tabela periódica também. Mas eu ainda não falei de tabela periódica para ele. Então, quando eu falei de elementos, eu posso ter pedido para cada aluno fazer um cartaz com o número, o nome do elemento e o símbolo. E depois eu fui falando de número atômico, peço para ele adicionar o número atômico em cada cartãozinho. Depois eu falo de número de massa e peço para ele colocar o número de massa em cada cartãozinho. Depois eu vou ensinar a distribuição eletrônica de Pauling em uma outra aula. E aí eu vou pedir que ele coloque em cada cartãozinho que ele fez de cada elemento a distribuição eletrônica daquele elemento. Então cada aluno já vai ter, num processo que a gente vai construindo ao longo das aulas, um baralho que tem os seus cartõezinhos com os elementos químicos, com as suas informações mais básicas. E aí o que a gente vai fazer? Na aula de tabela periódica, eu vou pedir que os alunos tragam esse baralho e nós vamos colá-lo. Pode ser no quadro, pode ser numa parede. Eu recomendo numa parede, porque aí eu acho que alguns de vocês já usam essa técnica, né? A gente pega um cartaz, uma cartolina, uma coisa grande assim, e aí em uma parede a gente vai colando, de preferência a gente coloca uma fita, né? Porque a gente vai ver aqui que alguns deles podem ser mobilizados ao longo da nossa aula. A gente coloca uma fita adesiva atrás de cada cartãozinho e eu posso pedir, fulano, traz o cartão do hidrogênio. E aí nós vamos construir a tabela periódica agrupando esses elementos. A partir de quê? Da distribuição eletrônica que eles já fizeram. Então eu sei que o hidrogênio termina, né, tem como distribuição eletrônica um S1. Então um aluno qualquer, aleatório, traz o seu cartãozinho e a gente cola ele ali na parede, o elemento hidrogênio que termina com S1. O próximo elemento é o hélio, e a sua distribuição eletrônica é um S2. Já no próximo elemento, que é o lítio, a gente vai ver que ele tem como distribuição eletrônica um S2, 2S1. Então, como ele termina com 2S1, esse número da frente, nós sabemos que representa o número de níveis que aquele átomo tem. Então, os dois primeiros átomos têm um nível na camada, na eletrosfera, né? E esse um nível tem um subnível, que é o subnível S, e eles podem ter um ou dois elétrons nesses subníveis. Já o próximo átomo ele tem dois níveis, o nível 1, que está completamente ocupado, e o nível 2, que tem um subnível S com um elétron. Então, como ele tem dois níveis eletrônicos, a gente vai colocar numa outra linha, para agrupar os elementos conforme as suas características de distribuição eletrônica.
O próximo elemento, então, termina com 2s2, o próximo com 2p1, 2p2 e assim por diante. A gente vai chamando os alunos para trazerem, desculpa, cada um deles a cartinha, né, do próximo elemento. Bom, o nosso próximo átomo já vai ter uma distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então ele tem 3 níveis eletrônicos. Nós vamos passar para a próxima fila. E aí nós vamos fazer essa nova linha com os átomos que têm 3 níveis eletrônicos. O próximo átomo, depois do 3p6, vai ter como distribuição eletrônica 4s1. Então o próximo aluno vai trazer para uma nova fila, porque agora esse átomo tem 4 níveis eletrônicos. Mesma coisa vai acontecer com o 4s2. O próximo átomo agora tem um segredo. Ele, além de ter os níveis eletrônicos aí, né, os 4 níveis eletrônicos que a gente falou até agora, o próximo elétron que ele vai ter, ele não vai ser colocado no nível 4, e sim no nível 3. Então, esses elementos a gente chama de elementos de transição. Por quê? Porque o elétron agora ele vai ser adicionado não nas camadas exteriores, e sim em uma camada que está interna, que é a camada 3, o nível 3 de energia. Então agora eu vou chamando os alunos e vou trazendo, né, ele vai trazendo os elementos que vão ter, então, a sua distribuição eletrônica terminada em D1, D2, D3, D4 até D10. Muito bem, isso tudo seguindo a distribuição de Pauling. Bom, acabado isso, a gente vai voltar, né, para o subnível P. Então eu vou ter agora um átomo que ele tem como distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. Então eu vou seguir aqui, porque ele continua tendo apenas 4 níveis. O próximo átomo tem 5 níveis eletrônicos e a gente vai seguir o mesmo caminho, né? Chama o primeiro, depois chama o seguinte. E aí, novamente, quando a gente chegar na camada, nos próximos elementos, a gente vai estar trabalhando na camada 4, numa camada interna. Novamente, eu tenho elementos de transição. E, novamente, então, os elétrons são adicionados não na camada mais externa, mas numa camada interior, que nesse caso é a camada 4. Depois do 4D10 completo, a gente vai continuar com o subnível P. Então, vai ser o 5P1, 5P2 até o 5P6. No próximo átomo, a gente vai ter o subnível 6S1. Então, agora eu tenho 6 níveis. Com o subnível S, novamente, eu tenho uma nova linha, né, que é a linha agora que tem 6, dos átomos que tem 6 níveis. De novo, eu tenho uma surpresa aqui, porque o próximo átomo, depois do 6S2, ele vai receber um elétron no subnível mais interno, que é o subnível 4. Né? Desculpa, o nível 4, no subnível F. Então agora eu tenho um átomo que, quando eu adiciono mais um elétron, ele vai estar recebendo esse elétron não na camada exterior, não na penúltima camada, mas sim na antepenúltima camada. E esses elementos são chamados de elementos de transição interna. Então eu vou fazendo, né, chamando de um por um dos alunos, aqui eu tenho 14 átomos, né, do F1, F2 até o F14. Depois vão voltar para os de transição, que terminam aí em D1, D2 até o D10, e depois, finalmente, os que terminam com P1, P2, P3 até P6. Novamente, o próximo átomo agora vai ter um subnível S na última camada, no nível 7. Então agora eu tenho uma nova linha, a gente começa tudo de novo. Novamente, eu vou encontrar átomos que têm uma transição interna, então eles vão receber elétrons no subnível F do nível 5, e aí vai até o 5F14. Finalmente, eu vou ter os de transição, com elétrons entrando no subnível D do nível 6, e até que, enfim, eu chego nos átomos que terminam com 7P1, P2 e assim por diante. Então, nós construímos uma tabela aqui, né? Essa tabela que a gente construiu, ela é muito grande e fica feia. Então eu preciso reorganizar a minha tabela periódica. A primeira coisa que eu penso em fazer aqui, né, é tentar trazê-la para um formato mais quadradinho, digamos assim. Então nós vamos tirar os subníveis F e separá-los da nossa tabela. Isso feito, a gente pode trazer esses átomos que têm a sua distribuição aí terminando no subnível D mais para perto.
Então a gente aproxima esses átomos do subnível D àqueles que terminam no subnível S. Ainda assim, a nossa tabela parece uma escadinha, ela não parece muito quadrada, né? Vamos deixar ela um pouquinho mais bonita. O que a gente pode fazer? Nós vamos juntar os átomos que terminam com o subnível P. Né? A distribuição eletrônica termina no subnível P. Agora a nossa tabela ficou bem mais bonitinha e a gente pode chamar essa tabela, então, né, da nossa tabela periódica. Mas ainda tem dois problemas para resolver aqui. O primeiro problema é o do hélio. Por quê? Porque quando a gente trabalha com os dados práticos, quando a gente começa a mexer com esses elementos, a gente percebe que todos os átomos que estão nessa segunda coluna, que termina com 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 e 7s2, eles têm características muito parecidas, com exceção do hélio. O hélio é um átomo que ele é praticamente inerte, ele não reage com quase nada. Ao contrário do que vai acontecer com o berílio, o magnésio, que vão estar, o cálcio, que vão estar nessa sequência aí. Então, como ele é muito diferente dos companheiros dele, a gente vai tirar ele daqui e vai jogar ele lá para o final da tabela. Por quê? Porque nessa coluna, que aqui termina em P6, né, 2P6, 3P6, 4P6, 5P6, nós vamos ter os gases nobres. Todos os gases nobres se aparentam, né, na natureza, eles se mostram na natureza como gases inertes que têm pouca reatividade química. Então o hélio ele parece muito mais com esses átomos do que com os átomos da segunda coluna. Então a gente vai colocar ele aqui. A nossa tabela está bem mais bonitinha, mas ainda tem o caso do hidrogênio, porque o hidrogênio também não reage muito como os átomos da primeira coluna, que são chamados metais alcalinos. Esses metais alcalinos são extremamente reativos, né? E o hidrogênio não é ele é reativo, mas não é um metal, ele é um gás, né? Não é sólido como os metais dessa coluna aí. E ele forma muito mais. Ele tanto forma cátions como forma ânions, enfim, ele tem uma série de características químicas que a gente vai estudar para frente que não se parece com essa coluna. Então ele é considerado um elemento sui generis e por isso algumas tabelas separam ele um pouquinho dos demais elementos. Ok? Então agora nós temos uma tabela. E essa tabela nós vamos encontrar nos livros sendo chamada de tabela periódica. Por que essa tabela é chamada de periódica? Isso é assunto para as próximas aulas. Tá? Então vejam que nessa aula nós trabalhamos a construção da tabela e os alunos vão compreendendo por que a tabela tem aquele formato, por que aqueles elementos estão dispostos naquele lugar onde eles se encontram. Então existe uma probabilidade maior de que esse aluno se lembre dessas propriedades, dessas características que agrupam os elementos em períodos e em famílias, que serão trabalhados nas aulas seguintes. Bom, e como é que eu vou avaliar então, né? Se eu usei aquele método que é focado no professor, talvez o melhor método seja realmente uma prova. É mais fácil para o professor corrigir, é mais rápido de aplicar, enfim. Então é um exemplo, né, de avaliação que eu não desmereço, eu também utilizo a prova como método de avaliação, mas ela é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, usando esse trabalho que a gente fez aqui com a tabela periódica, seriam jogos. Jogo da memória, para tentar relacionar o elemento com o seu símbolo, com o número atômico, com o número de massa, com a distribuição eletrônica. O jogo de baralho, né, onde eu posso desenvolver diferentes jogos, como Uno, né, como, enfim, jogos desse tipo. E eu posso utilizar a tabela que está construída na parede, né, que ela pode permanecer ali na parede para nós desenvolvermos as próximas atividades, como eu também posso utilizar aqueles cartõezinhos, né, que cada aluno vai ter, para que a gente possa desenvolver essas atividades avaliativas. Então, são formas de avaliação em que o aluno é protagonista, né? Não fica aquela coisa tradicional focada no trabalho do professor, mas sim focada no trabalho do aluno, em que ele vai manusear aquele conhecimento aqui traduzido, né, em cartõezinhos ou representado em cartõezinhos. Então, onde é que a gente quer chegar com isso, né? Primeiro, que a gente deve focar a atividade no aluno, ele precisa ser o protagonista do processo ensino-aprendizagem. Então, o nosso objetivo na aula é que ele ou ela aprenda de verdade. Então, a partir daí, eu vou escolher um método de trabalho que me permita chegar nesse objetivo, que é o estudante realmente aprender o que está sendo trabalhado. E, finalmente, eu preciso escolher um método de avaliação que possa me dar de forma mais garantida, né, possível. A avaliação é sempre muito complexa, mas a gente pode aí tentar buscar um método que possa
ou de forma quantitativa ou de forma qualitativa, me mostrar se aquele aluno realmente alcançou o objetivo daquela aula e também me indicar os próximos passos, né? Porque se ele me indica dificuldades, limitações, então ele também me indica caminhos, possibilidades para as próximas atividades. Bom, alguns materiais vão estar disponíveis para vocês no AVA e bons estudos e até a nossa próxima aula.